Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é cabeamento estruturado. Os tópicos a serem abordados nessa aula são tipos de cabos e ferramentas de crimpagem e padrão TIA 568A e 568B. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer os tipos de cabos mais usados no cabeamento estruturado e distinguir os padrões TIA 568A e 568B. Bom, como nós estamos falando sobre cabeamento estruturado, faz sentido então darmos um pouquinho de ênfase às ferramentas e os tipos de cabos que nós usamos. O tipo de cabo é um assunto que não tem como fugir, uma vez que estamos falando de cabeamento estruturado. Mas você vai reparar que nem sempre, quando o assunto é cabeamento estruturado, as ferramentas são abordadas de maneira mais ampla. Vamos fazer um pouco diferente aqui então e vamos mostrar para vocês as ferramentas que nós usamos na crimpagem e na confecção dos cabos e os tipos de cabos mais usados hoje. Tá? Então, para vocês entenderem, o tipo de cabo mais usado hoje é esse daqui. Esse é o cabo de categoria 6. O cabo mais usado, é o cabo mais atualizado que temos para o cabeamento estruturado hoje. Qual a diferença dele para o cabo de categoria 5? Esse cabo ele tem uma blindagem diferente. Então, ele resiste um pouquinho mais às interferências eletromagnéticas. Você vai reparar que, muitas vezes, por mais que você separe, o ideal é que seja assim, inclusive, tá? Que você separe o cabo de dados e voz dos cabos de energia elétrica, nem sempre isso ocorre da maneira adequada. Nem sempre os tubos usados nessa separação são tubos adequados, né? Principalmente nas obras mais antigas, quando a norma era mais abrangente, ou talvez nem houvesse norma naquela ocasião, você fazia seguindo um bom senso. Tá? Quando isso ocorre, existe sim um campo eletromagnético que interfere muitas vezes na passagem ou na maneira como esse cabo trabalha. O cabo de categoria 6, ele resiste um pouco mais a essa situação, além de melhorar a performance da sua rede. Então, quando você coloca uma rede do lado, quando você mede segmentos de uma rede de cabo de categoria 6 com uma rede de cabo de categoria 5, você vai perceber que a rede de cabo confeccionada, feita com os cabos de categoria 6, é mais performática, ela é mais rápida, ela é mais segura do ponto de vista aqui da blindagem. Tá? Além do cabo, é interessante explicar duas outras coisas. Para confeccionar esse cabo, principalmente essa ponta aqui, isso daqui é um RJ45. Esse cidadão é o que provavelmente você insere nas suas máquinas, de modo geral, qual seja ela, tá? Um computador, um laptop, um projetor, enfim, é um dispositivo que recebe, que pode ser conectado à rede. Provavelmente hoje ele tem uma porta que a gente chama de porta Ethernet, sobretudo computadores e laptops, tá? Só fazendo um parênteses aqui, é óbvio que você também já deve ter um dispositivo para conexão para a rede wireless, mas essa ainda é a maneira mais rápida e segura de se conectar a uma rede. Então esse é o RJ45 e você crimpa o RJ45 segundo um dos dois padrões, tá, da TIA, tanto o 568A quanto o 568B, nós veremos em detalhe isso daqui a pouquinho. Você crimpa qualquer um desses padrões usando esse alicate aqui. Tá? O que eu gostaria de dizer, e eu vou repetir daqui a pouquinho, é tomar um pouco de cuidado, inclusive quando você faz o destrançar do cabo aqui, porque isso também pode interferir na maneira como a sua rede vai funcionar. Então, se de um lado, isso você vai reparar principalmente quando estamos falando de cabeamento horizontal. Cabeamento horizontal, você provavelmente vai ter esse dispositivo aqui. Isso daqui é um jack nas duas pontas. Por que eu digo isso? Porque de um lado isso vai na work area, é o final da work area, então o cabo vai ser crimpado aqui, dessa maneira, e do outro lado, embora não seja um jack, é uma estrutura bem parecida no patch panel. Então, num cabeamento horizontal, você não vai encontrar essa ponta aqui. Você vai encontrar um jack de um lado e do outro lado algo bem parecido com o jack que nós veremos daqui a pouco. Tá? Como é que eu uso o jack? Como é que eu confecciono o cabo? Como é que eu conecto um cabo num jack? Eu conecto o cabo aqui, dessa forma, nós vamos ver em detalhes daqui a pouquinho, e uso essa ferramenta.
Na hora que estivermos trabalhando com essa ferramenta, eu também vou falar uma particularidade, porque além de crimpar, essa ferramenta também corta o cabo de maneira que não deixa nenhuma rebarba, o que facilita depois a proteção do cabo. Aqui em cima vem uma pecinha que protege o cabo de poeira, enfim, às vezes acaba pressionando um pouco a parte de trás do cabo, o que dá um pouco mais de firmeza, não é qualquer puxão que desconecta os fios aqui, eles só são crimpados, eles são conectados na base da pressão. Então um puxão com um pouco mais de violência é capaz de desconectar. Com a tampinha isso não acontece com tanta facilidade. Então, para vocês terem uma ideia, essas são as ferramentas que nós usamos na crimpagem de um cabo. Eu vou falar um pouco mais agora sobre os padrões 568A e 568B. Depois eu falo em detalhes, eu digo em detalhes como é que se faz os padrões 568A e 568B. Repare bem que nesses cabos aqui, nessa situação, você tem 4 pares de cabo. Então, toda vez que estamos falando de um cabeamento estruturado, onde você usa cabos UTPs, que são esses cabos aqui, tanto de categoria 5 quanto de categoria 6, você vai encontrar 4 pares de cabos, 4 pares de fios, 8 fios. Tá? A única diferença que eu faço aqui é que no cabo de categoria 6, você vai reparar que você tem como se fosse essa guia um pouquinho mais rígida, tá? E isso você não encontra nos cabos de categoria 4, de categoria 5, me perdoem. Por quê? Esse cabo também resiste um pouco mais à tração, por isso que a gente tem essa guia um pouco mais rígida aqui no meio. Ela impede que você puxe, que você tracione o cabo demais, tá? Isso também não ocorria no cabo de categoria 5. Então, como eu disse ainda há pouco, o cabo de categoria 6 é um cabo mais seguro, inclusive por conta disso, né? Ele resiste também um pouco mais à tração. Além do que, ele é um cabo, como eu falei, que ele resiste um pouco mais à interferência eletromagnética, ele é um cabo que trabalha com velocidades maiores, ele é um cabo, enfim, ele é um cabo atualizado, é o que a gente tem no momento, quando se fala em cabos UTP, de melhor, tá? Bom, continuando falando um pouquinho sobre as ferramentas, eu queria mostrar para vocês também uma ferramenta que é importantíssima no cabeamento estruturado e que na prática a gente acaba não vendo muito o uso dela, tá? Por favor, pessoal, observem que existem ferramentas adequadas para o trabalho. E por mais que você veja o seu colega ou, enfim, uma outra pessoa usando ferramentas diferentes dessas daqui, e ainda que a rede funcione, eu não recomendo. Você vai reparar aí no dia a dia que existem pessoas que não usam o alicate de crimpar, eles usam um estilete. Como eu disse, esses cabos são crimpados, principalmente quando você usa o jack, ele é crimpado na base da pressão. Então, meio que qualquer ferramenta com uma espessura de um estilete serviria para eu conectar esses cabos, aqui, esses fios, num jack. O problema é que isso não ocorre da maneira adequada. Uma outra coisa que a gente tem, que nós reparamos que ocorre muito, é como se corta o cabo, tá? Então, aqui eu tenho um descascador, um cortador, enfim, um descascador de fios. Procure usar ferramentas adequadas, como essa, por exemplo. Essa ferramenta, algumas ferramentas de corte de fios, você consegue regular e dessa maneira você corta somente a capa do fio e não atinge o fio. Atingir o fio expõe o seu núcleo e muitas vezes isso facilita o rompimento na medida em que você vai manuseando o cabo. Então, o cabeamento estruturado é algo relativamente simples de se fazer, mas a importância dele é gigantesca dentro de uma rede. Quando vocês tiverem uma oportunidade de visitar um data center, vocês vão perceber a quantidade de fios e de que maneira eles trafegam dentro da estrutura da sua organização. Dá importância, dá atenção, sobretudo a esses pequenos detalhes, faz toda a diferença de se ter um cabeamento confiável, um cabeamento de performance adequada, de um cabeamento feito de qualquer jeito, não feito de qualquer jeito, mas sem o cuidado necessário, melhor dizendo. Tá? E isso, no dia a dia, tem impacto sim, por mais que você ache que não, tem impacto. A diferença entre um computador funcionar bem e o outro funcionar mais ou menos, muitas vezes está no cabeamento, na forma como o cabo foi confeccionado, na distância daquele segmento e não na máquina em si, como num primeiro momento é o que a gente imagina. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês
A maneira adequada de se utilizar as ferramentas no cabeamento estruturado. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre como confeccionar um RJ45, vamos falar um pouco sobre como confeccionar um jack, vamos falar um pouco sobre como descascar os fios e como conectar isso tudo num patch panel. Dessa maneira, você vai ter uma ideia, uma boa ideia de como é que se projeta uma rede de boa qualidade. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos equipamentos mais usados na confecção de um cabeamento estruturado de modo geral. Tá? Esses dois aqui que eu estou mostrando, um é o alicate de crimpagem, é o mais usado, na verdade é o único alicate que você usa para crimpar RJ45, embora a norma peça para que você não monte cabos na obra, tá? Eventualmente um ou outro cabo você vai ter que montar, isso é inevitável. E como funciona? Funciona da seguinte maneira, você vai introduzir os cabos, e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, nós temos dois padrões, 568A e 568B. Uma vez montado o padrão dentro do RJ, você vai introduzi-lo com cuidado aqui, vai segurar o cabo e pressionar. Com o cabo aqui dentro, você vai exercer uma força um pouquinho maior para que o RJ prenda o cabo de maneira que, ao puxar, os cabos não voltem. Bom, vamos seguir. Vou mostrar para vocês um outro equipamento. Esse equipamento eu entendo como vital. Por incrível que pareça, o descascador de fios ele é bastante importante. E por que eu digo isso? Porque ao usar o descascador de fios, você não machuca o fio, você retira a capa e não machuca o fio. Uma coisa que é importante deixar muito claro é que o mercado, de modo geral, tem alguns vícios. E um deles é o uso do estilete. O estilete ele é usado não só para decapar o fio, como também para fazer a crimpagem. Eu vou mostrar para vocês do que eu estou dizendo com outro equipamento. Quando você for introduzir os fios aqui no patch panel, o ideal é que você use um outro equipamento. E é o alicate de crimpagem também, tá? Aqui é um alicate da mesma forma, né? Uma espécie de alicate da mesma forma. E esse equipamento aqui é usado para que você, ao introduzir o fio aqui nos orifícios, de acordo com, sempre, né? De acordo com a norma, TIA 568A ou 568B, possa fazer esse movimento aqui, ó, de crimpagem do fio ao patch panel. Como eu havia dito agora há pouco, o mercado é cheio de vícios. Você provavelmente vai encontrar um colega que vai colocar o cabo aqui e vai usar o estilete para forçar o cabo para que ele entre no orifício e então seja crimpado. Não faça isso. Embora funcione, você não vai aplicar a pressão necessária para que esse cabo não saia ao menor movimento. De modo geral, você vê situações como essa sendo desenvolvidas mercado afora, mas muito provavelmente há um retrabalho aqui, tá? Então, procure sempre, sempre que possível, usar as ferramentas corretas de trabalho. O alicate, o alicate, como eu acabei de falar, se você reparar um pouquinho, aqui, ó, quando você pressiona, ele vai exercer uma pressão sobre o cabo, vai fazer com que o cabo rompa a sua capa e entre em contato com a parte metálica dentro do patch panel. É isso que garante o contato entre cabo e patch panel. O patch panel é um equipamento passivo, como eu já disse, mas é um equipamento importantíssimo, porque é ele que garante a comunicação entre a work area e a sala de equipamentos. Eu vou mostrar para vocês agora os dois cabos mais usados no momento. Nós temos aqui o cabo azul, que é um CAT5E, e o cabo vermelho, que é um CAT6. O que a norma diz? Atualmente, para as obras novas, ou seja, eu fui contratado para desenvolver um cabeamento estruturado num lugar que não há cabeamento algum. Eu vou usar sempre esse cabo aqui, que é o melhor cabo que tem, é o cabo mais atualizado que tem. Qual que é a diferença básica entre os dois? Esse cabo aqui, se você perceber, nós temos essa guia aqui, ó, de silicone. Isso daqui faz com que o cabo suporte um pouco mais a tração. Então, esse cabo aqui, eu consigo esticar bem mais, sem danificar o cabo, do que esse cabo aqui, o azul. O cabo azul, repare que ele não tem
um silicone, ele não tem aqui dentro uma outra parte de plástico que ajude no tracionamento, que impeça o tracionamento excessivo. Então, se eu puxo esse cabo aqui, eu consigo rompê-lo, ao passo que esse daqui é mais difícil de romper. Um outro detalhe que eu gostaria que vocês percebessem aqui também é o padrão TIA 568A e 568B. O cabo azul foi crimpado com o 568A. Então você repara que a sequência dos fios aqui, ó, cada cabo desse daqui tem 8 fios ou 4 pares, tá? E a sequência dos fios parte do branco, do verde para o verde e assim sucessivamente. Nesse outro caso aqui, ó, no cabo vermelho, que é o CAT5, o CAT6, eu tenho os fios partindo do branco do laranja e o laranja. Qual é a diferença entre esses dois aqui? A diferença entre os dois é o cabo 1 e 2, o 3 e o 6. Ou seja, nesse caso aqui, o 1 e o 2 é o branco do verde e o verde, o 3 é o branco do laranja e o 6 é o laranja. Nesse outro cabo aqui, é o inverso. O 1 e o 2 é o branco do laranja e o laranja, o 3 é o branco do verde e o 6 é o verde. Essa é a diferença básica entre esses dois. E qual padrão usar? Em obras novas, 568A, TIA 568A. E quando que eu vou usar o 568B? O 568B você só vai usar quando você fizer reparos em obras cujo padrão é o 568B. Então, de novo, se eu tenho uma obra nova, eu vou usar CAT6, 568A. E se eu estou fazendo um reparo, manutenção num cabeamento já existente, aí eu observo o padrão que foi adotado ali, 568A ou 568B, e muito provavelmente eu vou usar esse cabo aqui, que é o cabo CAT5E. É o cabo mais usado até o momento. Esse cabo está sendo substituído por este cabo, ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre cabeamento estruturado. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.